mais um vídeo daqueles sem muita edição, mas com um papo muito sério, né? Acabei de chegar da academia e falei, pô, preciso gravar esse vídeo pra galera, pra refletir, né? Pra gente pensar e sem muito enrolação, direto ao ponto. Você já sentiu como se existisse uma barreira invisível, né, entre você e a vida que você sabe que poderia estar vivendo? Como se você tivesse potencial, tivesse ideias, tivesse sonhos, mas por algum motivo você simplesmente não sai do lugar. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o maior inimigo do seu progresso, que não é o mundo, não são as circunstâncias, não são as outras pessoas, é você mesmo. E hoje eu vou te mostrar como nós nos sabotamos, né, de forma silenciosa, visível, quase imperceptível, e mais importante, como você pode quebrar esse padrão de uma vez por todas, porque para de perseguir esses sonhos, né? Mas vamos direto ao ponto, né? Por que a gente para de perseguir os sonhos? Porque a gente começa muito animado, com energia, com vontade, e aos poucos, né, em pouco tempo, a gente desiste. E na maioria das vezes a resposta é uma só, né? O medo. Mas não é um medo óbvio, não é um medo racional, é um medo silencioso que aparece disfarçado de pensamentos como, pô, talvez não seja o momento, talvez eu não esteja pronto ainda, talvez eu precise, sei lá, me preparar mais. Mas no fundo é seu cérebro tentando te manter seguro. É o sistema de defesa do seu cérebro, né? O seu cérebro foi programado para uma única coisa: sobrevivência. Não para o sucesso, não para a realização, para sobreviver. E tudo que é novo, tudo que é desconhecido, né? Tudo que tira da sua zona de conforto é interpretado como perigo. Então ele ativa um alarme interno que diz: volta, não vai, fica onde você está, aqui é mais seguro, né? E esse alarme é tão forte, tão presente, que paralisa, né? E minha história com isso, né, passa por isso, né? Exatamente como isso funciona, porque eu já vivi isso, né? Quando eu tinha uns 15 anos, né, eu decidi que queria começar a empreender de fato, né? Agora pensa comigo, né? Pô, um adolescente sem muitos recursos, né, querer empreender num mundo tão competitivo, né? Na minha cabeça, né, era assustador, né? Eu precisava aprender aquela questão de empreendedorismo, que falava o que era isso, estudar, entender um sistema, né, de pensar totalmente novo, diferentemente de fazer faculdade, começar a trabalhar e tal. E por muito tempo eu fiquei pensando, pô, como que eu poderia começar da melhor maneira, né? Fiquei meio que paralisado nisso, né? E também com um pouco de medo ali, né, de fracassar, de não conseguir. Mas eu entendi que o que eu precisava fazer era agir independentemente do medo, né? E esse foi o ponto de virada, né? Quando eu entendi isso, se eu esperasse me sentir pronto, eu nunca iria começar. Então eu tomei uma decisão muito simples, mas extremamente poderosa, que era agir. Mesmo com medo, né? Agir todos os dias, pequenos passos, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza, mas em movimento. Eu fiquei e foi exatamente isso, né, que me levou a ter um sucesso, né, no empreendedorismo, né? E existe um conceito muito importante que você precisa entender, que é a autossabotagem. Autossabotagem não é preguiça, não é falta de disciplina, é autossabotagem. E autossabotagem é uma proteção, né? Uma proteção que você faz para si mesmo, né? Um mecanismo de defesa. São padrões que o seu cérebro cria, né, para te manter longe do desconforto, mesmo que esse desconforto seja exatamente o que você precisa para crescer. Com isso, e como isso aparece na prática, né? Isso aparece de várias formas. Você não começa aquele projeto porque ainda não está perfeito. Você continua, por exemplo, um relacionamento ruim porque tem medo de ficar sozinho. Você adia decisões importantes porque tem medo de errar. Você procrastina, mas chama isso de planejamento. Tudo isso é autossabotagem.
E o grande problema, né, é o conforto. O cérebro humano ama o conforto, ama a previsibilidade, ama o conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Por isso, muitas pessoas escolhem ficar em situação que não gostam, porque é familiar, porque é seguro, porque não exige mudança. E quando o medo vence, o que acontece? Você não começa. Isso é o mais perigoso, né? Porque não começar te protege da dor, do fracasso, mas também te impede de viver qualquer tipo de vitória. O medo da opinião dos outros. E agora deixa eu te falar uma verdade, talvez você não queira ouvir. Grande parte das pessoas não tem medo de falhar, elas têm medo de serem julgadas. Medo de parecerem ridículas. Eita, terminou tudo aqui. Né? Medo de serem incapazes, deixa eu colocar aqui. Medo que os outros, né, vão pensar dela. Né? É uma reflexão bem importante que eu quero te fazer. Você prefere viver uma vida inteira com arrependimento ou alguns momentos, né, de um julgamento? Porque a verdade é, daqui 10 anos, ninguém vai lembrar do que você tentou, mas você vai lembrar do que você não fez. Não conte os seus sonhos para qualquer um. Exige algo muito poderoso nisso. Nem todo mundo merece ouvir seus planos, porque quando você compartilha um sonho com a pessoa errada, ela não vê potencial, ela vê limite, e isso pode te contaminar. Comece antes de estar pronto. Esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Você nunca vai se sentir pronto, nunca vai se sentir preparado, porque a preparação infinita é uma forma elegante de procrastinação. Ninguém começa sabendo, ninguém começa confiante, ninguém começa preparado. Todo mundo começa, simplesmente assim, mesmo que seja inseguro, mesmo que seja com incertezas. E o poder da palavra ainda, existe uma palavra que pode mudar completamente a sua mentalidade, que é o ainda, né? E esse é o poder da palavra ainda. Ao invés de dizer, eu não sei fazer isso, diga, eu não sei fazer isso ainda. Entendeu? Essa pequena mudança transforma uma limitação em um caminho. O erro de pensar grande demais, né? É que quando você cria objetivos gigantes, isso acaba te travando também, né? Quero ser bilionário, quero ser super famoso, quero ter um sucesso tremendo. Tudo isso é um pouco mais abstrato, né? E o cérebro não sabe por onde começar. A solução mais prática é quebra tudo em micro tarefas, transforma o grande em pequenas tarefas, transforma o distante em imediato. Então, ao invés de você dizer, quero crescer gigantesco no YouTube, né? Quero ser um dos maiores youtubers, fala assim, vou postar uns 15 vídeos nesse mês. Simples, mensurável, executável, mesmo para você saber a meta que você chegar. Mas pequenas vitórias, elas mudam tudo dentro da sua cabeça. Quando você cria metas pequenas, você começa a vencer. E vencendo, você já começa a ter uma outra energia perante a você mesmo. Isso gera progresso, progresso gera motivação. Sem identidade, né? E sem essa motivação, não tem essa identidade. Agora vamos entrar em algo até mais profundo, tá? A forma como você se vê hoje não é necessariamente a verdade. É uma construção, né? Baseada em experiências passadas, em opiniões dos outros, das outras pessoas, em histórias que você conta para si mesmo. E um exemplo real disso é um garoto, né, que ouviu na infância que não era bom em esportes e acreditou nisso, carregou isso por anos. Provavelmente ele não vai ser bom. Mas se um dia ele decidisse testar, treinar, se dedicar e, por exemplo, completar uma corrida, fazer uma luta, o que isso significa? Que talvez ele seja bom, ele talvez tenha talento, né? E talvez você esteja vivendo uma versão limitada de você mesmo, né? Porque você está com isso na sua cabeça. E que algo que poucas pessoas falam, crescer tem um preço. E você vai perder pessoas no meio desse caminho. Você vai mudar hábitos, vai abandonar versões antigas de você. E isso acaba doendo. Mas o que você ganha é muito maior. Você ganha liberdade.
né? Autoconfiança, realização, uma vida que faz sentido ser vivida. E no final das contas, a diferença, né, para falar nesse vídeo, entre quem vive uma vida comum e quem constrói algo extraordinário, não é talento, não é sorte, não é inteligência, é uma única decisão. A decisão de agir, mesmo com medo, mesmo com incerteza. E agora eu quero saber de você, qual que é a barreira que está travando você hoje? Se for cuiudo mesmo, comenta aqui embaixo que eu vou ler. Eu vou te ajudar a quebrar isso. Fechou? Espero que esse papo tenha feito sentido para você. Esses vídeos aqui é para a gente trocar uma ideia, reflexão, maneira e é vídeo todo dia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal rumo aos 100 inscritos. O canal está começando. Pô, vamos ver se a gente chega nesses 100 inscritos aí. Tamo junto. Valeu, um abraço. Fui.